Queridos irmãos, quero pedir a todos que abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, onde nós faremos a leitura e a nossa meditação nesta tarde. O tema do nosso culto, do nosso estudo bíblico de hoje é pregue e os milagres te acompanharão. Essa é uma promessa feita pelo próprio Senhor Jesus no final do Evangelho de Marcos. Por isso, o final do Evangelho de Marcos é muito importante, faz parte do assunto bíblico a respeito da ressurreição, e nós devemos meditar com cuidado nestas palavras escritas no Evangelho de Marcos. Por favor, faça a leitura conosco, Marcos capítulo 16, a partir do verso 14 até o verso 20, pois está escrito assim. Por último, então, apareceu aos 11, estando eles à mesa, e criticou-lhes a incredulidade, a dureza de coração, por não terem dado crédito aos que o haviam visto ressurreto. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos aos enfermos, e estes serão curados. Depois de ter falado, o Senhor foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. E então, saindo os discípulos, pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó grande Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, nos achegamos à Tua presença, invocamos o Teu nome e, Senhor, suplicamos Tua graça e misericórdia sobre nós ao meditarmos, Senhor, em assuntos tão importantes, tão necessários. Que o Senhor nos conceda graça, que o Teu Espírito nos ajude a cada um de nós, nos abençoando, Senhor, e nos levando mais fundo na compreensão destas coisas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, como é do conhecimento de todos, nós sabemos que nós vivemos numa geração em que as pessoas andam de templo em templo, de igreja em igreja, em busca de sinais, em busca de milagres, em busca de prodígios. E, por outro lado, nós vemos também numa geração em que muitos não acreditam mais na existência de milagres. Com certeza, nós podemos chamar isso de polarização, ou seja, há dois extremos da questão. Uns acreditam que tudo é milagre, outros não acreditam em milagre de modo nenhum. Porém, nós precisamos ser daqueles crentes que acreditam em tudo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que sinais acompanhariam o trabalho missionário da Igreja de Cristo em todos os tempos. E é sobre isso que Marcos está tratando. Marcos está aqui nos fornecendo mais um aspecto, mais uma perspectiva da ressurreição do Senhor Jesus e também nos mostrando que nesta nova manifestação do Senhor Jesus aos discípulos, o Senhor Jesus dá novas informações a respeito do verdadeiro caráter da igreja, da verdadeira razão pela existência da igreja. E essa deve ser uma pergunta que existe em nosso coração. Por que a igreja existe? Por que Deus sustentou e tem sustentado sua igreja sobre a terra até hoje? Qual a razão da existência da igreja no mundo? Bem, há muita gente que pensa que a razão da existência da igreja é para que as pessoas vão lá e se reúnam ali, e que a vida cristã se resume simplesmente numa reunião semanal, 2 ou 3 reuniões por mês, ou seja, que a vida cristã se reúne a ir a um local de reunião. Já outros pensam que milagres, sinais, acontecem só nos templos. Ou seja, eles precisam ir nos templos para que essas coisas aconteçam. Entretanto, eu não sei se você sabe,
Mas por 300 anos, a igreja de Cristo não teve nenhum templo. A igreja dos apóstolos, a igreja do primeiro século, do segundo século e do terceiro século, nunca teve templos. Porém, foi sempre a mesma igreja e ela desempenhou o trabalho que o Senhor Jesus Cristo ordenou que ela realizasse. No estudo anterior nós falamos sobre isso. A missão da igreja, a chamada Grande Comissão. O Senhor Jesus ressuscitou dos mortos e apareceu aos discípulos várias vezes, dando a eles as diretrizes desse trabalho tão importante que a igreja tem a realizar. E nós, olhando para o próprio Evangelho, percebemos isso. Desde o início, quando o Senhor Jesus chamou os discípulos lá no mar de Tiberíades, 3 anos antes desse registro de Marcos, o Senhor Jesus já havia dito por que razão os estava chamando. Para serem pescadores de homens. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então esse sempre foi o propósito do Senhor Jesus Cristo com sua igreja. O Senhor Jesus não está dando aqui, após a sua ressurreição, uma nova ordem à igreja, não. Essa sempre foi a ordem de Cristo. Essa sempre foi a razão do Senhor Jesus ter vindo, ter chamado os primeiros discípulos, ter caminhado com eles e os instruído e ensinado a eles como se evangeliza, porque a razão do Senhor Jesus de ir à cruz e depois ressuscitar é para que a mensagem que a igreja deveria levar ao mundo fosse concreta, verdadeira e palpável. Porque não é menos do que ir anunciar ao mundo a mensagem sobre arrependimento e perdão de pecados. Então, meus irmãos, essa é a razão da existência da igreja. A igreja, ela existe no mundo não apenas para se reunir, mas principalmente para sair e pregar às outras pessoas. A igreja existe para isso. E é por isso que Marcos, ele nos mostra aqui no capítulo 15, por exemplo, o tema, né? Marcos resume a ressurreição do Senhor Jesus num capítulo apenas, e Marcos se restringe a falar aqui, a partir do versículo 9, por exemplo, que o Senhor Jesus, preste atenção que você vai entender a conexão entre as coisas, que o Senhor Jesus aparece primeiro a Maria Madalena, e o que Maria Madalena faz logo após o Senhor Jesus aparecer para ele? Maria Madalena sai para anunciar aos outros que Jesus havia ressuscitado. Logo depois, o Senhor Jesus aparece a 2 que iam pelo caminho do campo. Provavelmente os discípulos do caminho de Emaús. O Senhor Jesus aparece para eles, e o que eles fazem então? Eles se tornam pregadores, anunciadores da ressurreição do Senhor Jesus. Eles saem pregar. Você está entendendo aqui? O Senhor Jesus aparece a Maria Madalena, ela sai para pregar. O Senhor Jesus aparece aos discípulos de Emaús, eles saem a pregar e anunciar a boa notícia de que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos. Portanto, quando nós olhamos para o verso 14, nós vemos que os apóstolos, eles estavam fazendo o quê? É dito no verso 14 que por último então apareceu aos 11, estando eles à mesa. Ou seja, os discípulos, eles estavam reunidos sem pregar para ninguém. Pelo contrário, nós somos informados nos versos anteriores que eles, além de estarem reunidos e não estarem pregando para ninguém, eles estavam completamente céticos, incrédulos com relação à mensagem da ressurreição do Senhor Jesus. Então, o que acontece? O Senhor Jesus aparece para eles, porém agora nós não sabemos quando e onde o Senhor apareceu a eles. Nós não temos essa informação sobre em que lugar isso aconteceu, em que momento isso aconteceu. O Senhor Jesus apareceu pelo menos 5 vezes aos discípulos reunidos. Sabemos que essa foi uma das vezes, porém não sabemos aonde foi, se foi no dia da ressurreição ou se não foi. O propósito não é esse aqui, não é focarmos neste ponto, mas é entendermos o seguinte, que o Senhor Jesus apareceu a eles e o Senhor criticou a incredulidade e a dureza do coração deles. Porque eles haviam ouvido que Jesus havia ressuscitado dos mortos, porém eles
não creram. Ou seja, nós devemos prestar bastante atenção nisso, porque não há nenhuma passagem sequer nos evangelhos que não nos revelam quanta dificuldade houve no coração dos apóstolos em crer na ressurreição do Senhor Jesus. Porém, depois que o Senhor Jesus aparece a eles, o Senhor Jesus novamente fornece a eles uma nova perspectiva da missão, do trabalho verdadeiro da igreja. O que é que a igreja deve fazer? Lembre-se, as mulheres viram Jesus ressurreto, creram e saíram para pregar. Os discípulos de Emaús creram, viram o Senhor e saíram para pregar. Os apóstolos agora reunidos viram o Senhor Jesus. Qual a ordem que o Senhor Jesus dá a eles? Saiam e vão pregar o evangelho. A ordem foi, no verso 15, disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então aqui nós temos, mais uma vez, nosso bendito Senhor nos mostrando qual é a verdadeira essência da igreja cristã. Qual é a tarefa da igreja, qual é a grande comissão. Qual é a grande tarefa da igreja? Essa não é uma das tarefas, essa é a tarefa, irmãos. A tarefa é, vão por todo mundo, ide por todo mundo. Porém, quando nós olhamos aqui, nós vemos que não é uma ordem pessoal que o Senhor Jesus dá aqui. É uma ordem corporativa, a toda a igreja, vão, todos vocês se levantem e vão pregar. Vão por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Ou seja, vocês devem agir, vocês têm que se levantar, vocês têm que sair dessa reunião e sair pelas ruas, pregar o evangelho. E fazer isso sem discriminação alguma. Ou seja, pregar a toda a criatura quer dizer, não se importem se são judeus ou gentios, se são pobres ou ricos, se são homens ou mulheres, se são ricos ou pobres, se são sábios ou ignorantes, não se importem com mais nada, a não ser ir e pregar o evangelho. Preguem o evangelho. Esse é o dever da igreja, irmãos. Essa é a ordem do Senhor Jesus ao seu povo de todas as gerações. O evangelho só chegou até nós porque a igreja que nos precedeu, os cristãos que viveram antes de nós, fizeram exatamente isso. Entretanto, nunca houveram tantos templos evangélicos como existe hoje. Você sabe por quê? Porque a igreja não quer sair mais. As pessoas querem ficar reunidas. Você sabe por que as pessoas não querem sair para pregar? Porque o ambiente de pregação fora dos ambientes religiosos são hostis ao evangelho. E então, o que nós temos hoje é isso. É uma igreja retraída, é um povo que se acostumou a reuniões e que gosta de pregar em reuniões, porque todos ali têm a mesma ideia, todos têm a mesma crença, porém, não querem ir ao mundo pregar o evangelho a toda criatura. Só que esse é o nosso dever, meus irmãos. Essa é a ordem do Senhor Jesus Cristo ressurreto à igreja, que nós pudermos. Mas o que devemos fazer com as pessoas que ouviram o evangelho? O Senhor Jesus ordena, no verso 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Veja, é muito importante nós entendermos agora esse verso 16, porque ele nos fornece inúmeras informações importantes, vindas dos próprios lábios do Filho de Deus ressurreto, a respeito da humanidade onde nós estamos inseridos, deste mundo onde nós estamos inseridos. Ele ordena que os discípulos preguem a todos e que as pessoas iriam, em primeiro lugar, reagir de modos diferentes à pregação. Alguns iriam crer, diz o Senhor, mas haveriam aqueles que não iriam crer no evangelho. Ou seja, o dever da igreja é pregar. Agora, se as pessoas irão crer ou não compete à igreja. A igreja não tem a capacidade de promover isso no coração das pessoas. Porém, a verdade fundamental aqui de Marcos 16:16 é:
Só são salvos os que creem e são batizados. Ok? Salvação é pela fé. Ou seja, a pessoa, para ser salva, ela precisa crer no quê? Crer no Evangelho. Ela precisa crer na boa notícia do Filho de Deus que desceu do céu, se fez carne, habitou entre nós e foi à cruz e morreu por nossos pecados. Mas ele ressuscitou para a nossa justificação, ou seja, toda a nossa esperança é colocada em Cristo. O Senhor Jesus disse que se a igreja saísse para pregar, haveriam aqueles que iriam crer, e esses então deveriam ser batizados, e quem crer e for batizado será salvo. Só que presta atenção, não é assim, quem for batizado será salvo. Hoje parece que está assim. Hoje as pessoas pensam assim, não, eu sou batizado, mas espera aí, você creu. Você crê naquilo que o Evangelho está dizendo para você, que você tem um dever a cumprir enquanto você vive sobre a terra, que é ir pregar o Evangelho. Se você crê em todo o Evangelho, então você crê. Então o seu batismo é real. Seu batismo, ele é uma evidência exterior de um milagre que aconteceu no seu coração. Você recebeu a graça e a fé de Deus para crer. Mas o que nós não podemos concluir aqui é que para ser salvo é preciso a fé mais o batismo. Porque nós temos o caso do ladrão arrependido que morreu sem ser batizado e as provas de que ele foi salvo são inegáveis. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui não é que o batismo é mais um elemento para a salvação. Não. A fé é o que salva. Mas o batismo é o testemunho público daquele que crê de que ele nasceu de novo, de que ele agora é uma nova criatura, de que ele se desvinculou desse mundo para viver uma vida para Deus. Por isso é quem crer e for batizado que será salvo. Porém, eu já conheci pessoas, né, nesses tantos anos de caminhada, eu conheci pessoas, por exemplo, que elas frequentavam reuniões, elas congregavam, usando um termo mais contemporâneo, mas não queriam ser batizadas. Geralmente, essas pessoas não queriam ser batizadas por quê? Porque elas deviam ter algum pecado secreto, deviam ter algum problema moral, ou muitas vezes isso pode acontecer também. A pessoa ela não quer ser batizada para que a igreja não exerça autoridade sobre ela. Para que a igreja não aponte para ela que determinado comportamento está errado. Há pessoas que elas querem viver uma vida assim mais livre, né? Viver como bem entendem. Porém, o Senhor Jesus não deixa essa oportunidade aqui. O Senhor Jesus não dá essa possibilidade. Ele diz o seguinte, você tem que crer e ser batizado. Não tem esse negócio de viver solto, livre, e aí vivendo como quer, não. Aquele que é batizado está sobre a autoridade da igreja e ele deve ser, se assim for necessário, repreendido conforme a palavra de Deus, porque ele está sob o cuidado da igreja, está sobre a orientação da igreja. E o que nós devemos aqui entender é isso, meus irmãos. Quem crer e for batizado será salvo. A igreja sai para pregar, aqueles que creem devem ser logo batizados, né? Hoje tem muito disso, de às vezes demorar a pessoa para batizar. Não. Se a pessoa creu, ela já deve ser batizada. Ela deve ser instruída depois, como o Senhor Jesus nos ensinou em Mateus 28. Vocês se lembram de Mateus 28, quando o Senhor Jesus fala da grande comissão? Foi o que nós estudamos no último sábado. O Senhor Jesus diz que a igreja sai, prega, a pessoa crê, ela é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ela é, então, ensinada a obedecer todas as coisas que o Senhor Jesus Cristo ordenou. Então, tem que ser desta forma, meus irmãos. Tem que ser deste modo. A pessoa creu, ela ouviu o Evangelho, ela creu, ela foi batizada. Meus irmãos, e nós cremos que assim é o modo como o Senhor estabeleceu. Essa é a regra bíblica. O indivíduo creu e foi batizado, ele será salvo. Se vocês se lembram também daquela passagem do livro de Atos sobre o eunuco de Candace, quando Filipe, o evangelista, se aproximou do carro e ele estava lendo sobre o profeta Isaías,
E Filipe pergunta, você entende o que lês? E ele diz, como entenderei se alguém não me disser? Então, ele para o carro, Filipe entra dentro da carruagem, e ele ali explica o que aquela passagem do profeta Isaías significa, falando a respeito do Senhor Jesus, ou seja, Filipe pregou o evangelho para o eunuco, e o eunuco disse assim, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Veja, eles estavam num dia, talvez, conversando sobre o evangelho, e ali o eunuco diz, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E então Filipe diz assim, é lícito se crer de todo o teu coração. O eunuco diz, eu creio. Então mandaram parar o carro e Filipe, que era um diácono, desceu e batizou o eunuco ali. E depois daquele momento o eunuco seguiu o seu caminho e Filipe foi para outro lugar. Então entenda uma coisa, é assim que a Bíblia estabelece, irmãos. A pessoa creu, ela precisa ser batizada. Foi assim que o Senhor Jesus Cristo disse. Mas há também quem pensa, né, e isso é importante ser dito no contexto desse capítulo, desse versículo 16. Há pessoas que pensam assim, que quem não conhece o evangelho não pode ser condenado. Eu conheço pessoas que pensam assim. Já há muito tempo já ouvi isso. Pessoas que pensam assim. Quem não conhece o evangelho não pode ser condenado. Por exemplo, os povos antigos que viveram antes, né, da vinda do Senhor, ou, por exemplo, os povos indígenas que vivem dentro da floresta, eles não conhecem o evangelho, eles não podem ser condenados. Isso é o que muita gente pensa. Porém, a própria ordem do Senhor aqui desmente isso. Por isso que é importante entender tudo, irmãos. Nós não podemos conhecer só uma parte, precisamos entender todo o evangelho. Essa própria ordem do Senhor, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, desmente essa ideia de que ignorância salva. E por quê? Porque se ignorância salvasse, bastaria que o Senhor Jesus não ordenasse que os discípulos fossem pregar. Porque se os discípulos não forem pregar e ninguém conhecesse o evangelho, ninguém correria o risco de ser condenado. Você entendeu? Você entendeu aqui a conclusão? Se ignorância salva, meus irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo fez aqui naquele dia de mandar seus discípulos sair pregando o evangelho, tendo a possibilidade de alguns crer e outros não teria sido uma boa notícia, teria sido uma péssima notícia. Se ignorância salva. Meus irmãos, ignorância não salva ninguém. O que salva é o que o Senhor Jesus Cristo disse aqui. A igreja sai, prega o evangelho sem se importar com quem é aquela pessoa. Prega confiando no poder de Deus. Essa pessoa ouve o evangelho, ela crê e é batizada. Só existe este meio prescrito na Bíblia através do qual alguém pode ser salvo. Ok? Ignorância não salva, irmãos. Pelo contrário, leia o primeiro capítulo do livro de Provérbios e veja como a Bíblia trata a ignorância como pecado. Ignorância não é bênção, irmãos. Ignorância é uma desgraça. Por isso, preste atenção. Quão bem-aventurados somos nós de podermos mais uma vez na vida sermos colocados diante do santo e bendito Evangelho de Deus. Que oportunidade tremenda é toda vez que o Evangelho é aberto e pregado para nós. Mais bem-aventurada coisa ainda é quando aqueles que creem são levados às águas e depois saem a pregar o evangelho também. Essa é a razão da existência da igreja, meus amados. O único modo prescrito pelo Filho de Deus, através do qual uma alma humana pode ser salva, é esta pessoa ouvir o evangelho porque alguém saiu para pregar. Essa pessoa crê e ela é batizada. Esse é salvo. Mas e quem ouvir o evangelho e não crer? Final do verso 16 diz: quem não crer será condenado. Quem não crer será condenado. Então presta atenção e entenda uma coisa. A causa da perdição dos homens não reside na ignorância. Ninguém vai poder apelar para a ignorância no dia do julgamento. Ninguém depois da morte vai poder dizer assim: Senhor, me desculpe, eu não sabia que o Senhor existia. Não há como
o homem apelar para a ignorância. Porque quando a pessoa diz isso, é porque ela está sendo incrédula. E por que razão? A ignorância, ela não serve como desculpa. Porque a Bíblia diz que ela não serve. Vai comigo aí, por favor, em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. E vamos entender isso. Porque a ignorância não serve como desculpa. Romanos, capítulo 1, versos 19 e 20, está escrito: Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde quando? Desde a criação do mundo, e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que os homens são indesculpáveis. Então entenda o que Paulo escreveu aí, para que de uma vez por todas acabe esse mito de que as pessoas que não conhecem o evangelho não podem ser condenadas. Deus pode ser conhecido através da criação. Quando se olha para uma criação tão perfeita, o sol, a lua, as estrelas, como Davi disse no Salmo 19, que revelam a glória de Deus. Quando o homem sobe numa montanha e vê a grandeza, o esplendor e a beleza desse planeta, e a perfeição do universo, e o mar, e os rios, e a vida, e a complexidade da vida. Todas estas coisas revelam a existência de um ser supremo. Todas elas revelam a glória de Deus, revelam que existe um Criador, na qual os homens devem obediência, respeito, reverência e adoração contínuas. A própria criação revela a maravilha de Deus. Então, por mais antigo que o povo seja, a Bíblia diz que desde a criação do mundo, Deus é revelado por sua criação. Ou seja, o indígena que está lá no meio da mata, ele percebe a existência de um ser supremo. Ainda que o evangelho não chegou a ele, mas ele sabe que existe um Deus. Essa revelação natural de Deus é um fato que torna os homens indesculpáveis. Ninguém vai poder ser desculpado e dizer assim, eu não conhecia, eu não sabia. Olha para o universo. Olha para a vida, olha para o mundo, olha para a natureza e veja a complexidade, a grandeza e a beleza de tudo que existe, meus irmãos. Porque tudo isso veio das mãos e da mente de um ser supremo e inteligente, a qual a Bíblia chama de Deus. Ninguém vai poder alegar que não conhece a Deus. Portanto, a causa da condenação dos pecadores, volte a Marcos 16:16, a causa da condenação dos pecadores reside na incredulidade, reside na depravação do coração humano. Por que os homens não creem no Evangelho? Porque as pessoas, ao ouvir o Evangelho, logo não se dobram seus joelhos e adoram a Deus e agradecem ao Senhor por enviar um pregador do Evangelho para pregar o Evangelho a elas. Por quê? Meus irmãos, porque os homens não querem se submeter a Deus. Os homens, eles não acreditam que seus pecados são tão graves assim. Os homens não acreditam que Deus irá ressuscitar os mortos e julgá-los todos. Os homens não acreditam. E por isso, eles não creem. E o Senhor Jesus disse que quem não crer, ao ouvir o Evangelho, será condenado. Ou seja, diante do Evangelho não há imparcialidade. Não há imparcialidade, irmãos. Exatamente devido a essa necessidade humana de perdão, arrependimento, fé e salvação que a igreja existe. Para pregar ao mundo estas coisas. Você entende? É por causa disso que a igreja existe. A igreja existe não por causa das reuniões em si mesma, apesar de as reuniões serem importantes, são nessas reuniões que muitas vezes se ouvem estas coisas. Mas
A missão da igreja é: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura, porque esta é a única forma dos homens crerem, se arrependerem e serem salvos da condenação eterna. Não tem outro modo, meus irmãos. A própria natureza, a própria grandeza, a criação de Deus revela que Deus, ele é extraordinariamente supremo, grande, bendito e perfeito, e ele é justo. E ele irá requerer dos homens que prestem conta das coisas que fizeram. O evangelho é a única forma de alguém ser salvo. A única forma de alguém ser salvo é alguém ir lá e pregar para ela sobre Deus, sobre Cristo, sobre a pecaminosidade humana, sobre o dia do julgamento, sobre as coisas que acontecem depois da morte, para que o homem, antes da sua morte, se arrependa, chore e peça perdão a Deus, que certamente Deus o perdoará. Esse é o único meio de alguém ser salvo. Portanto, o verso 16 nos ensina duas coisas básicas que todo aquele que prega o evangelho precisa conhecer. Sem o evangelho, ninguém é salvo. Mas quando alguém ouve um evangelho, ninguém é neutro. Ninguém permanece neutro quando ouve o evangelho. Ou a pessoa crê e é salva, ou ela é incrédula, ela se endurece e rejeita o evangelho e é condenada. Você entende? É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Não vai ficar ninguém neutro. Jamais existiu, nunca existirá alguém que ouviu o que você está ouvindo e permanece neutro. Diante de todos nós aqui só existem duas posições possíveis. Ou você crê e é salvo, ou você não crê e é condenado. Isso é o que a Bíblia diz. Ou seja, o evangelho é, conforme a carta aos Hebreus nos diz, uma espada de dois gumes. O evangelho, ele salva, mas o evangelho também condena. Você entendeu? Quando o evangelho é pregado, ele salva, mas ele também condena quem não crê. Quem crê pelo evangelho é salvo. Quem não crê pelo evangelho é condenado. Por isso nós lemos no início do culto, segundo aos Coríntios, capítulo 2, versos 15 e 16. Porque é exatamente sobre essa dupla função do evangelho que Paulo está dizendo, que Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 15 e 16. Você se lembra o que lemos? Paulo diz assim: porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, ou o bom cheiro de Cristo. Presta atenção. Tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. Ou seja, a igreja, ela é isso. Ela é o bom aroma de Cristo, é o cheiro de Cristo chegando para o mundo. O bom aroma de Cristo, tanto para os salvos quanto para os perdidos. Para estes, ou seja, os que estão perecendo, a igreja é cheiro de morte para morte. Para aqueles que estão sendo salvos, a igreja é aroma de vida para vida. Essa é a questão. Ninguém permanece neutro. Marcos 16 nos informa isso. E a igreja é o bom aroma de Cristo. Se você é um cristão, entre seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seus amigos de faculdade, onde você está, você é o bom cheiro de Cristo. Se você pregar e alguém crer na sua pregação, você é aroma de vida para a vida desta pessoa. Se alguém se endurecer e não crer e zombar de você, você é aroma de morte para esta pessoa. É assim que a Bíblia define as coisas, meus irmãos. Não existe essa imparcialidade, esse negócio de ler só o verso 15, que as pessoas gostam muito disso, né? Nós somos o bom cheiro de Cristo. A gente repete isso, tem até músicas evangélicas que cantam isso. Mas o que é ser o bom cheiro de Cristo? É ser cheiro de vida para os que creem e é ser cheiro de morte para os incrédulos. Isso que a igreja de Cristo é sobre a terra. Ou seja, a Bíblia está a todo momento nos mostrando, não existe ninguém neutro. Nem a criança, o bebezinho mais bonitinho, nem o indígena que nunca viu um homem branco. Ninguém é neutro. Não existe ninguém neutro. Porque, como a Bíblia diz, todos os seres humanos já nascem pecados e já nascem, por consequência, condenados. O Evangelho é o único meio pela qual os homens podem ser salvos. Por isso que a pregação do Evangelho é a coisa mais importante do mundo.
Por isso, essa é a tarefa da igreja. Não há nada que este mundo que perece em pecados precise mais do que uma alma cheia da graça, do poder de Deus, para anunciar aos homens acerca do enorme perigo que eles estão correndo. Meus irmãos, essa é a tarefa da igreja de todos os tempos. A tarefa é: vão e preguem o evangelho. Haverão os que vão crer, porém, haverá muito mais os que não vão crer. Essa é a tarefa da igreja. Mas então nós vamos entrar na parte mais difícil. Versos 17 e 18, por favor, me acompanhe. O Senhor Jesus diz: e estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Antes de nós meditarmos sobre esses dois versos, sobre esta promessa do Senhor Jesus, sobre esta garantia que o Senhor Jesus deixa sobre os cristãos, sobre a igreja que vai pregar o evangelho, nós precisamos entender algumas coisas. Existe muita gente que afirma que estes sinais não acompanham mais a igreja hoje. Que estes sinais acompanharam os apóstolos no primeiro século, e depois que eles morreram, esses sinais não acontecem mais. Portanto, quando os apóstolos morrem, esses sinais desaparecem. Entretanto, nós precisamos ouvir o que o Senhor Jesus Cristo diz aqui. Prestando muita atenção, em primeiro lugar, em quem é que está falando. E quais as palavras que ele usa. O que o Senhor Jesus de fato diz aqui. O Senhor Jesus está dizendo realmente aqui que estes sinais acompanhariam os apóstolos. O Senhor Jesus dá alguma indicação no texto de que esses sinais acompanhariam a igreja só por um determinado tempo e depois não existiriam mais? O que esse texto realmente significa? O que esses sinais representam? O que eles querem nos ensinar? Meus irmãos, e nós precisamos nos lembrar que isso está no contexto da grande missão, da grande tarefa, da grande comissão. Que o trabalho da igreja consiste nisso. Em levar o evangelho e pregar o evangelho a toda criatura. E que o Senhor Jesus aqui nos diz que sinais acompanharão. Vamos ler os versículos, né? E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos aos enfermos e estes serão curados. Primeiro ponto é o seguinte, é nós nos lembrarmos que nós não temos nenhuma tese a defender, nenhuma posição para defender. Eu sou muito sincero em dizer isso, muitas vezes. Minha família é testemunha disso, que nas minhas orações, eu sempre me ponho diante de Deus dessa forma. Senhor, ensina-me teu caminho, eu andarei nele. Eu não me importo com o que as pessoas pensam. Eu quero saber o que Deus diz em sua palavra, para poder entender o que o Senhor Deus diz, e poder, então, crer no que o texto bíblico está dizendo. E o primeiro passo que eu dou para dentro desses versículos é nos fazendo compreender quem está falando aqui. Quem está falando aqui é o próprio Senhor Jesus. Não é? Há pessoas que argumentam que aqui não é Jesus que está falando. Que aqui é Marcos descrevendo os sinais que acompanharam os apóstolos. E não Jesus está falando. Porém, vamos ver se nós chegamos a essa conclusão. E estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Veja, fica claro que aqui é o Senhor Jesus quem está falando. Que o Senhor começou a falar com eles ali no verso 15, e ele continua falando aqui até o final do verso 18. Essa é a mensagem que o Cristo ressurreto forneceu aos seus apóstolos naquele dia, e nós precisamos entender o que estas palavras significam. O que me parece, irmãos, qual a conclusão que eu chego? O que me parece aqui é que o Senhor Jesus está garantindo que estes 5 sinais acompanhariam não somente os apóstolos,
Não somente a igreja primitiva, e sim toda a igreja de Cristo de todos os tempos. Embora nós respeitemos a opinião de quem pensa diferente, nós não podemos concordar com aquilo que a Bíblia não nos diz claramente, irmãos. Nós não podemos inferir, nós não podemos adicionar à Bíblia palavras que não contém no texto. E não existe aqui a palavra apóstolo, nem a palavra tempo determinado. Não existe nada disso aqui. Existe o Senhor Jesus garantindo que sinais acompanhariam todos os crentes de todos os tempos. E a prova de que o Senhor Jesus está falando está aí no meio do verso 17, quando diz assim, em meu nome. Você percebe aí? Ou seja, o que o Senhor Jesus está fazendo aqui? O Senhor Jesus está outorgando, ele está concedendo, ele está comissionando, dando autoridade à igreja de, em nome dele, fazer o quê? Veja, são 5 sinais. O primeiro é expulsar demônios. Expulsão de demônios. Nós vemos no livro de Atos que isso aconteceu algumas vezes. O apóstolo Paulo libertou uma menina do poder dos demônios. Nós vemos que essas coisas aconteceram. Porém, no nosso tempo, hoje, você vê isso? Você já viu pessoas endemoniadas serem libertas? Eu já vi. Eu já vi algumas vezes. Posso mencionar 2 aqui que eu me lembro muito bem. Uma aconteceu em Maringá e outra em Uberlândia. De uma mulher que eu conversei com ela, eu fui a primeira pessoa a abordar ela, ela estava visivelmente endemoniada, transtornada, enfurecida, e enfim, dava para perceber visivelmente, a minha esposa estava lá junto naquele dia, e que depois, alguns irmãos a conteram, levaram para uma sala lá no fundo, e um irmão foi ali, orou com ela, e ela foi liberta. Na saída, ela veio conversar comigo de novo. Era outra pessoa completamente diferente. Então, eu posso dizer para os irmãos e afirmar por minha própria experiência, porque eu já vi isso. Eu já vi pessoas endemoniadas serem libertas. Lá em Uberlândia, certa vez, na casa de uma senhora chamada Fátima, eu fui chamado lá, porque havia ali um homem que era o pai dela, esse homem já é falecido hoje, mas este homem, ele enrolava no pescoço um cobertor e pulava de cabeça da cama e uma voz dizia assim, eu vou matá-lo. Esse homem estava visivelmente possesso de demônios. Alguém orou ali e o demônio foi expulso daquele homem. Nunca mais isso aconteceu. Você sabe por que essas coisas acontecem? Não é porque quem foi lá e orou era um santo, homem de Deus. Não é nada disso, não. É por causa do nome do Senhor Jesus. Da autoridade daquele que recebeu todo o poder no céu e na terra. É por causa daquele que está sentado à destra de Deus no céu. Que pecadores fracos e pequenos como nós podemos orar e os demônios serem expulsos. O segundo sinal, falarão novas línguas. Não é? A palavra novas aí em grego é kainos, não é, que se refere a algo novo, mas não algo novo no sentido de algo inédito, algo novo no sentido de algo que já existe. Eu vou dar um outro exemplo onde se usa a palavra kainos na Bíblia. Lá em Apocalipse 22, quando se refere ao novo céu e a nova terra. Ali a palavra kainos quer dizer que Deus não recriará esse mundo, não irá aniquilar esse mundo e criar um mundo novo. Deus renovará esse mundo. Ou seja, Deus criará um novo mundo a partir desse que já existe. Ou seja, aqui o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, que este sinal acompanharia-os também. Quando que esse sinal foi visto? Foi visto no dia de Pentecostes. O que aconteceu no dia de Pentecostes? Pouco tempo depois que o Senhor Jesus foi elevado aos céus, 10 dias depois aconteceu isso. O Espírito Santo veio sobre a igreja e a igreja, todos aqueles que receberam o Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Mas não eram línguas estranhas ou algumas coisas como nós vemos hoje. Eles falavam em línguas que já existiam, porém línguas que eles nunca estudaram. E as pessoas que estavam em Jerusalém eram de todas as nações e cada um ouvia na sua própria língua falar das grandezas de Deus.
Porém, quem estava falando ali eram galileus, não sabiam as outras línguas, mas eles falavam naquela língua que as pessoas de natureza, que vieram daqueles países entendiam perfeitamente o que eles estavam dizendo. Portanto, esse falar novas línguas, ele se refere a isso. A pessoa falar numa língua que ela nunca estudou. Isso aconteceu no Pentecostes. Isso aconteceu de novo? Você já viu isso? Eu nunca vi pessoalmente, mas eu conheço o relato de uma mulher que ela estava um dia junto de algumas pessoas. Ali havia um homem judeu e essa senhora é uma senhora bem idosa. E essa mulher ela começou a falar ali de um modo que as pessoas que estavam ali não entendiam. Mas o judeu que estava lá entendeu o que ela falou. Ela falou em hebraico e o judeu entendeu o que ela estava dizendo. Ou seja, ela falou numa língua que ela nunca estudou e o judeu que estava lá entendeu perfeitamente o que ela disse. Isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Falarão novas línguas. Falarão novas línguas. Isso aconteceu no Pentecostes e isso acontece até hoje. Porém, entretanto, todavia, não acontece quando a gente quer, do jeito que a gente quer, e não aparece para a gente fazer espetáculo. Essas coisas acontecem dentro de um propósito de Deus, o qual eu explicarei na conclusão da minha pregação. Depois, no verso seguinte, o Senhor Jesus fala ainda que aqueles que creem pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Não é? É claro, é evidente, que o Senhor Jesus não está aqui ordenando que alguém faça isso de modo deliberado. Que alguém vá lá e pegue uma cascavel, uma jararaca, né, para fazer algum tipo de espetáculo. Não é isso. Não é? Mas o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é o seguinte, que a grande comissão, aqueles que estão a serviço de Cristo, aqueles que estão realizando a obra por causa da ordem pessoal que o Senhor Jesus Cristo deu, aqueles que saem pelas ruas pregando o evangelho, se por acaso acontecer algum incidente com ele, a serviço da grande comissão, Cristo preservará, Cristo guardará. Meus irmãos, e isso nós temos, por exemplo, no livro de Atos. O apóstolo Paulo precisava ir a Roma, e o navio afunda, Paulo vai para uma ilha, e Paulo então vai ali a juntar os gravetos para alimentar a fogueira, e havia uma víbora, e a Bíblia diz que a víbora mordeu a mão de Paulo, e as pessoas ficaram esperando Paulo morrer, e a Bíblia diz que não aconteceu absolutamente nada com ele. Ou seja, é num caso acidental, né? Paulo foi nessa viagem picado e não morreu, porque ele estava a serviço do reino de Deus. Era a vontade de Deus que ele chegasse a Roma, e nada poderia impedir Paulo. E é isso, meus irmãos, já aconteceu incontáveis vezes. De pessoas a serviço do reino de Deus, ao longo dos séculos, serem picados por animais peçonhentos e não acontecer nada com eles. Por que não? Porque estão a serviço de Deus. Inclusive, ao outro ponto aqui, né, que eu entendo até que está ligado, que o Senhor Jesus diz, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Esse caso não tem nenhum registro bíblico de alguém que sofreu, que tomou veneno e sobreviveu. Porém, na história da igreja, existem relatos de irmãos em Cristo que foram obrigados a tomar veneno e o veneno não causou dano a eles. Existe inclusive um caso registrado por Eusébio de Cesareia de um cristão chamado Justus de Barsabás. Esse homem foi obrigado a tomar veneno e ele tomou o veneno, obrigado, ele não queria tomar, mas ele foi obrigado a tomar, enfiaram o veneno goela abaixo dele e não causou nenhum dano a ele. Nenhum dano. Portanto, irmãos, mais uma vez, quando o Senhor Jesus fala destes sinais, não significa que nós devemos nos expor ao perigo de forma deliberada. Porém, é uma garantia de que se nós estivermos a serviço do reino de Deus, se nós realmente, meus irmãos, obedecermos a ordem do Senhor, vão por todo mundo e preguem o evangelho, o Senhor te preservará. O Senhor vai te guardar. O Senhor vai te livrar.
Há também um outro sentido nessas palavras. Não é? O Senhor Jesus já havia dito aos discípulos, em Lucas 10, 19, por exemplo, que ele havia dado aos discípulos a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E o Senhor Jesus conclui dizendo, e autoridade sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará mal algum. Ou seja, lá em Lucas 10, 19, essa capacidade dos discípulos de pisar em serpentes, de lidar com serpentes e escorpiões, significava exatamente o poder da igreja de triunfar sobre o poder do diabo. O diabo tenta impedir, mas ele não pode impedir, porque a igreja está revestida do poder de Deus. Aquele que sustenta a igreja, o cabeça da igreja, está sentado à direita de Deus no céu. Por isso, nada pode impedir o avanço do evangelho. Só que estas garantias nos são dadas quando nós estamos a serviço do reino de Deus. Portanto, até aqui, o que nós podemos dizer é o seguinte: o Senhor Jesus está garantindo que ele vai preservar o seu povo do poder dos demônios. Que o Senhor Jesus dará capacidade ao seu povo de, em algum momento, sob alguma circunstância, de falar novas línguas. Entretanto, óbvio quanto a isso precisa ser dito. Eu já vi, uma vez, um homem nos Estados Unidos, que esse homem, ele pregava a palavra, que ele usava a Bíblia, usava evidentemente esse texto de Marcos 16, 8, e durante o culto ele manuseava cobras, cascavéis. Evidentemente que o que ele estava fazendo ali? Uma demonstração pública de poder. Ele estava usando o evangelho para fazer um espetáculo. Sabe o que aconteceu com ele? A cobra mordeu ele e morreu. Uma cascavel mordeu ele no braço e ele morreu. Você sabe por quê? Meus irmãos, o Senhor Jesus não está aqui prescrevendo que nós usemos essas coisas para espetáculo. Olha, eu vou aqui trazer cobras para fazer um espetáculo. Eu vou tomar veneno aqui para mostrar para vocês que eu sou um grande homem de Deus. De forma nenhuma, fazer isso é tentar a Deus. Não é? Se você se lembra disso, daquela passagem de Mateus capítulo 4, Satanás, ele tenta o Senhor Jesus a pular do pináculo do templo. O que Satanás queria? Satanás queria que o Senhor Jesus fizesse uma demonstração pública de poder. Foi isso que Satanás tentou Jesus a fazer. Qual foi a resposta do Senhor para Satanás? O Senhor Jesus respondeu assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, o que o Senhor Jesus disse ali, o que está escrito, meus irmãos, o que a Bíblia nos manda fazer, nunca nos expor ao perigo pensando que Deus vai nos livrar. Porém, se em alguma situação, quando estamos a serviço do reino de Deus, fomos surpreendidos, Deus vai nos livrar. Você pode confiar nisso. Você pode crer nisso. Assim como crer no Salvador que ressurgiu dos mortos, você deve crer na palavra dele, que garante isso a nós. Não é? Mas aqueles que se colocam em risco, pensando que Deus vai socorrê-los, na verdade está cometendo pecado. O Senhor está garantindo aqui que ele vai guardar o seu povo e preservar aqueles que estão a serviço. Se num incidente, se em alguma situação ele for forçado a fazer alguma coisa, Deus nos preservará. Ou por acaso, existe alguma limitação para o poder de Deus? Ou por acaso, há algo que Deus não possa fazer, meus irmãos? Quando você sai para pregar o evangelho, você não deve temer nada e não precisa temer. O Senhor Jesus diz: eu estou convosco todos os dias, até o final dos séculos. Ou seja, o Senhor Jesus não estaria conosco até enquanto os apóstolos vivessem ou até o primeiro século da igreja. O Senhor Jesus permanece com sua igreja até hoje e permanecerá até o fim. O quinto sinal, final do verso 18, o Senhor Jesus diz: e imporão as mãos aos enfermos, e estes serão curados. Veja, esse é o quinto sinal. O Senhor Jesus diz: esses sinais acompanharão aos que creem. Aí eu queria perguntar para você: quantos casos você conhece ou já ouviu falar de pessoas que foram curadas milagrosamente? Eu conheço vários, inúmeros.
Eu poderia passar horas aqui, na verdade, relatando para você fatos assim. Fatos. Não, eu me lembro de um caso que aconteceu em Marialva, de uma mulher que pela primeira vez estava conosco e nós não a conhecíamos. No final, nós fomos em alguns irmãos para orar com essa mulher. E ela não falou nada sobre ela, sobre alguma situação de saúde, não falou nada. Mas nós oramos com ela. E depois que nós oramos, um irmão lá do fundo gritou assim: Deus curou a senhora hoje. E então a mulher abriu a boca e falou: ó, eu tô com câncer, já estou no estado paliativo, já estou, a minha situação não tem volta mais. Mas aquela mulher foi curada ali. O nome dela era Dona Silvana. Isso aconteceu na cidade de Marialva. Eu estava lá, eu vi. Meus irmãos, os sinais acompanham aqueles que pregam o Evangelho. Mas é óbvio que estes sinais não acontecem com todo mundo e o tempo todo. Isso precisa ser dito. Porque hoje há uma demanda por milagres. Hoje as pessoas estão indo aos templos evangélicos para ver milagre. Mas, meus irmãos, não é assim que isso funciona. Nós sabemos que, por exemplo, os apóstolos, eles tinham um poder miraculoso. Pedro passava e a sombra dele curava. O apóstolo Paulo, lenços dele eram levados e as doenças fugiam das pessoas. Porém, nós sabemos que também, por exemplo, Timóteo, que era um jovem pastor, era um homem enfermo. E Paulo não conseguiu curar Timóteo. O que significa isso? Significa que isso não acontece com todo mundo, não acontece o tempo todo, mas isso acontece. Esses sinais acompanham a igreja. E nós precisamos entender como que isso acontece. Em primeiro lugar, precisamos saber por que não acontece o tempo todo e com todo mundo. Porque a Bíblia diz que o Senhor Deus é soberano e que ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ou seja, tudo que Deus faz, se Deus quis curar a Dona Silvana, ele curou por seu poder e sua soberana vontade. Se ele quis libertar aquele homem do poder do demônio que queria matá-lo, Deus o fez por seu poder e soberania. E não há nada impossível para Deus. Não podemos limitar o poder de Deus, irmãos. Entretanto, também não podemos tentar Deus a usar estes sinais para demonstrar alguma coisa. Não é? Porque quando as pessoas fazem isso, né, tentam usar estes sinais, tentam dizer que em todo culto Deus vai curar, que todo mundo que aquela pessoa impor a mão vai ser curada, isso é tentar a Deus, irmãos. E isso leva as pessoas não à fé, isso leva as pessoas à incredulidade. Porque Deus não cura todo mundo, Deus não opera sinais toda hora. E isso é porque os sinais que o Senhor Jesus Cristo prescreveu aqui, eles têm um propósito muito claro, muito claro, muito claro. Quando que esses sinais acontecem? Em primeiro lugar, esses sinais estão no âmbito da grande comissão. Acompanha comigo aí, versos 19 e 20. Depois de lhes ter falado, o Senhor foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. E então, os discípulos continuaram reunidos? Não. Eles, saindo os discípulos, pregaram por toda parte e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Veja como os sinais têm um propósito claro. Os sinais, em primeiro lugar, são manifestos no âmbito da grande comissão. Esses 5 sinais acontecem quando a igreja sai para pregar o evangelho. Veja que esses sinais só começaram a acontecer quando os discípulos saíram. Eles saíram para pregar por toda parte. Então, o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Quer dizer que quando a igreja ela está indo pregar o evangelho como o Senhor Jesus Cristo ensinou, os sinais, eles acontecem.
Mas se nós não estamos indo pregar o evangelho como Cristo ensinou, não espere que os sinais te acompanhem. Eu espero que os irmãos entendam isso. O Senhor Jesus garantiu: os sinais acompanharão os que creem. Quem são os que creram? Foram aqueles que ouviram o evangelho, creram, foram batizados e se tornaram também anunciadores do evangelho. E então esses novos crentes saem para pregar e Deus coopera com eles, operando os sinais. Esses milagres acontecem no âmbito da grande comissão. Acontecem no âmbito do trabalho de evangelização do mundo. É exatamente isso que o evangelho de Marcos está nos mostrando. Que o Senhor Jesus falou com eles, deu ordem a eles, o Senhor Jesus foi elevado aos céus. Nós teremos depois estudos sobre a ascensão de Cristo, para entender bem, entender melhor e entender quais as implicações para mim e para você do fato do Senhor Jesus ter sido elevado aos céus e estar assentado agora à direita de Deus. O que isso traz de esperança e de bênção para nós? Por que isso foi necessário? Por que Cristo não permaneceu com a igreja aqui até hoje? Por que foi necessário que Cristo subisse ao céu? Meus irmãos, tudo isso precisa ser explicado, entendido e precisamos crer. E tudo isso nós faremos, né? Assim, quando o Senhor nos der a oportunidade para isso. Mas o que nós precisamos saber é o seguinte: foi que depois que Jesus subiu, o Espírito Santo desceu no Pentecostes, e os discípulos saíram para pregar o evangelho por toda parte. Portanto, se nós cremos, nós devemos obedecer a ordem do Senhor, sair para pregar o evangelho, e os sinais nos acompanharão. Irmãos, qual o propósito bíblico dos sinais? Nós sabemos que as pessoas fazem mau uso disso, costumam fazer propaganda das denominações, que aqui foi curado isso, ali, é igual parece que essas lotéricas, aqui ganhou o ganhador da Mega Sena, e eles põem lá para atrair gente lá. Mas qual o propósito bíblico dos sinais? O que esses sinais produzem? Qual o propósito de Deus em realizar sinais no meio do seu povo? Nós podemos ver isso rapidamente através do próprio livro de Atos. Por exemplo, em Atos 2, o que acontece? O Espírito Santo é derramado, a igreja fala em novas línguas. E qual o objetivo do sinal? Por que a igreja falou em novas línguas? Porque isso atraiu uma multidão. Atraiu essa multidão para quê? Para que o evangelho fosse pregado. Por isso que ali milhares foram salvos. Então, entenda bem, qual o propósito bíblico dos sinais? Os sinais atraem as pessoas para que o evangelho seja pregado a elas. Isso que nós temos no capítulo 2 de Atos. O sinal sendo operado, acompanhando os discípulos, as pessoas sendo atraídas para que o evangelho seja pregado. Em Atos 3, por exemplo, Pedro cura o coxo da Porta Formosa. O que aconteceu logo após a cura? Uma multidão veio, se reuniu em torno do sinal. Pedro prega de novo, mas uma multidão crê e é salva. Então, os sinais, eles têm um propósito, claro, irmãos. Abrir a porta para a pregação do evangelho. Mas eu quero desde já dizer isso. Não são os sinais que salvam. O sinal, ele abre a porta para a pregação do evangelho. Ninguém é salvo por causa de sinal. As pessoas são salvas porque ouvem o evangelho e creem. Quem crer e for batizado será salvo. Não é quem ver o sinal será salvo. O sinal, a própria palavra sinal, fala de algo incomum que acontece que aponta para algo maior. Ou seja, por exemplo, se em algum momento você estiver em algum lugar e uma pessoa paralítica andar, qual a razão daquilo estar acontecendo? Aquilo vai chamar a atenção das pessoas, então Deus levantará alguém lá e o evangelho será pregado e almas serão salvas. Esse é o propósito do evangelho. O propósito é abrir a porta para a pregação do evangelho. Meus irmãos, e concluindo então, diante do exposto aqui, nós temos que entender e guardar em nossos corações que três coisas estão sempre unidas: fé,
pregação e sinais. Quem crê se torna um discípulo. Quem se torna um discípulo é batizado. Quem é batizado é instruído conforme o evangelho, e o que ele se torna depois? Um pregador do evangelho. Ele não se torna um frequentador de templos. Ele se torna um pregador do evangelho. Ele vai pregar no trabalho dele, vai pregar para os vizinhos dele, vai pregar para a família dele, ele vai pregar para quantos ele conseguir achar. Porque essas três coisas estão juntas. E muitas vezes Deus operará sinais. Se ele estiver no coração dele pregando ao evangelho, devido à ordem do Senhor Jesus. O segundo ponto da minha conclusão é que todos nós entendamos que todos aqueles que verdadeiramente tiveram um encontro com o Cristo vivo têm uma mensagem para anunciar ao mundo. Por acaso não é isso que Marcos está nos mostrando no capítulo 16? Maria Madalena teve um encontro com Cristo, saiu para pregar. Os discípulos de Emaús tiveram um encontro com Cristo, saíram para pregar. Os 11 apóstolos tiveram um encontro com Cristo, o que eles foram fazer? Saíram para pregar. Então, que nós possamos entender isso, meus irmãos. Se existe essa fé neste Salvador ressurreto, que está à direita de Deus no céu, você tem que pregar. Isso não é opcional. Meus irmãos, esse caráter da pregação não é algo exclusivo para pastores e mestres. Não é exclusivo para missionários. Todo crente tem que ser um pregador. Maria Madalena era uma mulher. E Maria Madalena saiu para pregar a outros sobre Cristo. Ela não se tornou a pastora, ela não se tornou líder, mas ela foi pregar. Mulher tem que pregar também. Pregar para a mãe, para o pai, para o filho, para o vizinho. Pregar. Todos nós fomos chamados para isso. Portanto, o segundo ponto é esse. Se você teve realmente um encontro com Cristo vivo, se você realmente crê no que a Bíblia fala de um Salvador que morreu por seus pecados e ressuscitou para a sua justificação, que está à direita de Deus intercedendo por você e que vai voltar e vai requerer de você os frutos do seu trabalho, se você crê nisso, que o seu coração seja movido a ir e pregar o Evangelho. Meus irmãos, um outro detalhe. Os sinais, eles acompanham quem? Os crentes, não os descrentes. Meu irmão, não espere, quem não crê no que Jesus Cristo disse aqui, que os sinais vão acontecer com ele. Esses sinais acompanhariam não os incrédulos, não os descrentes, e sim os crentes. Os sinais acompanham os crentes. Ok? Por isso eles acontecem somente junto daqueles que creem. O outro ponto, estude missões. Estude a história das missões. E veja, ao longo da história, quantos relatos surpreendentes de curas e milagres extraordinários que acompanham até hoje aqueles que saem mundo afora pregar o Evangelho. Eu ouvi o relato de um homem numa tribo indígena que buscava ali meios de evangelizar aqueles índios e orava por isso e ele não sabia como. Até que uma mãe trouxe um bebê embrulhado num lençol e perguntou para ele se o seu Deus existe mesmo, que o seu Deus cura o meu filho. E então a mulher abriu o lençol e aquela criança estava dos pés à cabeça, que era só ferida. Uma situação dramática que abalou o irmão e a sua esposa. Mas então o que esse irmão fez? O que Cristo ordenou? O Senhor Jesus Cristo disse: imporão as mãos aos enfermos e eles serão curados. Esse irmão foi junto com a esposa e orou com aquela criança na presença da sua mãe. A mãe foi lá, embrulhou a criança, levou embora para casa. Quando a mãe chegou em casa e abriu a criança, não tinha nem marca das feridas mais. A partir daquele dia, toda aquela tribo de índios foi para ouvir o Evangelho. E o testemunho dele é que, daquele dia em diante, nunca passou-se um dia sem que uma daquelas pessoas se convertesse a Cristo. Estude submissões. Veja o quanto Deus está operando hoje. Não olhe para isso que está passando na televisão. Porque ali, muito daquelas coisas são
enganos e coisas fantasiosas. Uma cura, um sinal extraordinário operado por Deus, é algo inegável. Não é uma pessoa que tem a melhora no quadro, não, ela é curada de verdade. Irmãos, entenda que o evangelho, ele avança através do sexo da seguinte forma, ele tem a seguinte dinâmica. Alguém vai, prega o evangelho, aquele pecador crê, ele é batizado, ele é ensinado, instruído, e o que ele se torna então? Um pregador ou uma pregadora do evangelho. Não há ninguém isento desse trabalho. Essa é a cadeia que trouxe a igreja até hoje. Século após século, houveram aqueles que evangelizaram, instruíram outras pessoas, ensinaram o caminho do evangelho, e depois estes continuaram, aqueles morreram, e esses novos discípulos continuaram, e o evangelho vem seguindo o seu curso até hoje e chegou até nós. Agora somos nós a geração que precisamos sair e pregar e fazer novos discípulos, para que quando nós morrermos, estas pessoas continuem levando o evangelho adiante. Alguém já disse, com propriedade, que um crente que não evangeliza, ele precisa ser evangelizado. Ou seja, alguém que se diz crente, que não evangeliza ninguém, ele não é crente, coisa nenhuma. Um crente que diz que é crente, mas não evangeliza ninguém, ele não é crente, coisa nenhuma. É um mero frequentador de reunião. É só mais um na multidão. Ele não é crente, coisa nenhuma. Uma pessoa que não abre a boca e não fala de Cristo para ninguém, não é crente. Essa pessoa precisa ouvir o evangelho de novo, crer e ser batizado para ser salvo, porque não é crente. Eu estou encerrando já. Por que a igreja é enviada para pregar, irmãos? Porque não existe nada mais urgente. Não existe nada que as pessoas precisam mais do que ouvir o evangelho e serem salvas. As pessoas não têm noção do perigo que correm. Por isso o Senhor Jesus, em Lucas 24, 47, disse que nós deveríamos pregar em nome dele a mensagem sobre arrependimento e perdão dos pecados, começando por Jerusalém. Ou seja, a primeira mensagem que todo mundo precisa ouvir é isso, sobre arrependimento e perdão. É o que as pessoas mais precisam, gente. Arrependimento e perdão de pecados. Arrependimento e perdão. É uma tarefa intransferível. Ninguém pode fazer isso no seu lugar. Você tem que abrir a sua boca e fazer por você mesmo. O Senhor Jesus ensinou que a boca fala do que está cheio o coração. Se o teu coração estiver cheio do Evangelho, cheio de Cristo, cheio de Deus, quando você abrir a sua boca, sobre isso você vai falar. E os sinais, eles acompanham a igreja que está indo. Veja que o Senhor Jesus primeiro ordenou que a igreja saísse e depois falou dos sinais. Os sinais acompanham não o povo que está sentado nas cadeiras, mas o povo que está indo e pregando o evangelho. E o contrário também é verdade. Se a igreja não for, os sinais não acompanharão. É preciso ir e pregar o evangelho. Há muita gente que se converteu em casa. Eu conheço pessoas que se converteram em casa. Por que se converteram em casa? Porque alguém saiu da casa dela ou dele e foi lá na casa dessa pessoa e pregou o evangelho para ela. Só existe essa possibilidade. A pessoa saiu de lá, alguém foi lá e pregou o evangelho, porque de acordo com o ensino do próprio Senhor Jesus, ressurreto dentre os mortos, um ser humano só pode ser salvo se ele ouvir o evangelho, crer e for batizado. Ou seja, alguém foi lá. E esse é o teu trabalho, esse é o meu trabalho, esse é o trabalho de todo crente. Além de todas as nossas obrigações, a principal e mais importante de todas é essa: ir por todo mundo e pregar o evangelho. Ou por acaso você nunca leu o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo diz assim: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. 1 Coríntios 9,16. Por que Paulo disse isso? Ai de mim, se não pregar o evangelho. Ai de mim. Ai de você também, se você não pregar o evangelho. Esse é nosso dever, irmãos.
Não devemos temer a oposição dos homens, nem a oposição dos demônios, nem a oposição das serpentes. Não devemos temer nada. Devemos colocar nosso coração e entendermos uma coisa. E essa frase você deve guardar para sempre. Se você quiser, anota na capa da sua Bíblia. Da sua Bíblia. Sabe qual a única coisa que você tem que temer? Você deve temer ficar calado enquanto as multidões estão perecendo.